Olá, mais uma vez estou eu aqui para falarmos mais um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Elias e a viúva Serepta. A palavra diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traz-mo aqui fora, depois fará para ti e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa depois de muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha só que interessante. Eu li aqui do versículo 8 ao 15. Muito interessante porque aquela mulher, ela não era de Israel, né? E Deus enviou Elias ali porque Elias já estava passando por lutas, né? E Elias era um homem obediente ao Senhor. E ele sempre fazia tudo conforme Deus ordenava a ele, né? Onde ele estava já não havia mais água, Deus enviou ele a Serepta. Mas Deus também enviou Elias porque Deus sabia que aquela mulher naquele lugar era quem tinha um coração humilde e que cria no Deus de Israel. É tanto que ela cria, porque quando ele chegou ali, né, ela disse: Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia que Elias era um homem de Deus. Porém, ela disse para ele: Nossa, eu vou morrer com meu filho porque eu só tenho essa comida. Mas olha o que Elias disse para ela, né? Não temas, porque Elias estava pedindo para ela o quê? Que fosse ali e ouvisse o que ele estava falando. Mas o interessante é que Elias disse para ela: Faça primeiro para mim. Ele pediu o primeiro e não o último. Ele não disse: Vai lá, faça para você e para o seu filho, o que restar você me dá. Não, ele disse: Faça primeiro para mim e depois faça para vocês, né? E ele deu para ela uma certeza de que a farinha da panela nunca ia se acabar e o azeite da botija também não ia se secar, né? Não ia faltar. E o interessante é que Elias tinha ali a certeza de que Deus ia multiplicar, porque Deus havia dito para ele: Vai lá, né? Foi ordem de Deus, que Deus disse para ele: Você vai chegar lá e vai encontrar essa mulher. E ele foi e encontrou essa viúva, como Deus havia dito. E Deus inspirou Elias ali a falar com aquela mulher. Mas o que isso traz para nós hoje? O que Deus está dizendo para nós hoje também?
se nós formos fiéis a Ele. Aquela mulher, ela foi fiel à palavra de Elias. Elias falou e ela ouviu, ela obedeceu a ordem. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Então ela obedeceu ali tudo que Elias falou. Ela foi ali, fez aquele pão, né, e levou para Elias. Elias comeu e disse: agora vai e faça para você e para o seu filho. E quando ela foi lá, estava ali, né, a farinha e o azeite da mesma forma que Elias havia dito. Então se sustentaram até que se passou a seca naquele lugar e que a chuva voltou, né? Então Deus mandou então o alimento da terra novamente. Mas o interessante para nós é que o que Deus fala para nós? Que se nós formos fiéis, né? Se nós formos fiéis a Ele, Ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos sem medida. É o que Ele fala lá no livro, né? Fala que no livro de Malaquias, fala sobre isso, fala que Deus ele vai derramar copiosas bênçãos sobre aqueles que forem o quê? Fiéis. Deus ele ama a fidelidade. Aquela mulher, ela foi fiel à palavra de Elias e ela não deu a Elias o último, ela deu o primeiro, como ele pediu. O que Deus pede para nós? O que Deus pede para nós quando Ele nos pede para devolvermos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas? Deus pede o primeiro. Deus não pede o último. Deus fala: se trouxeres as primícias das suas colheitas, as primícias do trabalho de tuas mãos. Deus não pede o último, Deus pede o primeiro. E Ele faz uma promessa: provai-me nisso. A única coisa que Deus nos manda é provar a Ele. Me prova se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus nos abençoa de forma que não nos falta o pão na nossa mesa, não nos falta água, nós podemos pagar as nossas contas, porque essa é uma promessa fiel de Deus. Deus, Ele espera que nós venhamos a cumprir. Muitas vezes as coisas estão difíceis e a gente não sabe por quê. Senhor, eu trabalho o tempo todo e eu não sei onde vai parar o meu dinheiro. Na minha mesa muitas vezes falta o pão. Por quê, Senhor? Mas Deus está dizendo para nós: seja fiel, né? Seja fiel, porque se nós formos fiéis, Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medida, né? Porque o livro de Malaquias, ele é claro quando ele disse que nós, quando não devolvemos a Deus o que é dele, nós estamos roubando a Deus. Aquela mulher ali, ela confiou na palavra e muitas vezes nós não confiamos na palavra de Deus. Nós não confiamos no que Deus disse quando Ele fala que abrireis a janela do céu e derramareis sobre vós bênçãos sem medida. Deus dá a saúde, Deus dá o pão de cada dia, Deus nos ajuda a pagar as nossas dívidas, Deus nos dá meio de trabalho, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Muitas vezes a gente pensa que, não, se Deus não me der riqueza, se Deus não me der isso, Deus não me der aquilo, Deus não está recebendo os meus dias, minhas ofertas. Mas não é isso. Deus, se Deus tiver que dar riqueza, Ele vai dar. Ele dá a cada um segundo o que Ele achar que deve dar. Mas se Deus está abençoando, olha, Deus não disse para aquela mulher: olha, eu vou te dar riqueza durante todo esse tempo. Não, Deus disse para ela que não faltaria a farinha e nem o azeite. E a promessa de Deus se cumpriu. Ali ela deu o primeiro como Elias pediu. Ela foi lá, fez o primeiro e deu para Elias como Elias havia dito para ela. E no entanto, a farinha realmente não faltou e nem o azeite, porque ela ouviu a palavra do Senhor por intermédio da boca de Elias. E nós devemos ouvir a palavra do Senhor por meio da sua palavra, por meio da leitura da Bíblia, porque Deus está dizendo para nós, que se nós dermos a Ele as primícias de tudo que nós fazemos,
Deus abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos sem medida. Muitas vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos dar ouvido à palavra. Achamos interessante a palavra, essa mensagem, né? O cuidado que Deus teve com aquela viúva, né? O cuidado que Deus teve com Elias, mas nós podemos extrair daqui para nós uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem da certeza de que Deus também cuida de nós. Nós somos nas mãos de Deus da mesma forma que aquela viúva foi. Deus cuidou dela e Deus cuida de nós também. Mas da mesma forma que ela foi fiel, nós também temos que ser fiéis. Nós também temos que deixar a avareza do nosso coração, tirar o mal da nossa vida e dar a Deus o que é de Deus. Jesus disse, né, que dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Nós devemos ser honestos em tudo que nós fazemos. E o que é de Deus? Se eu dou meu coração para Deus, eu não vou ser miserável com a obra dele. Porque se eu quero que Jesus volte, eu tenho que investir na obra da pregação do Evangelho nesse mundo. Eu preciso pensar que o Evangelho, para ser pregado, para que as pessoas possam ir ao mundo pregar o Evangelho, é preciso que nós sustentamos essa obra. Essa obra não é feita sozinha, Deus confiou a mim e a você, que nós precisamos investir na obra do Senhor. E depois eu quero bênçãos. Se eu não quero ser fiel, se eu não quero me entregar totalmente ao Senhor, como eu vou querer bênçãos de Deus? A palavra de Deus é fiel, ela se cumpre ao pé da letra. E se eu digo que Deus vai me abençoar, Ele vai me abençoar. Mas eu preciso ser fiel. Mas eu preciso buscar a sabedoria dos altos céus, para que eu possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Que possamos, como essa viúva, ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus pela boca daquele profeta Elias, que nós também possamos ouvir a palavra de Deus mediante a mensagem do Senhor que Ele deixou para nós. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê luz ao entendimento e que possamos viver exatamente conforme a vontade do Senhor, para que possamos receber dos céus as suas ricas bênçãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor, durante toda a história da humanidade, o Senhor teve aqueles que foram fiéis e que foram abençoados e que deixou para nós um legado muito grande. Obrigado, meu Deus. Oh, Pai amado, dai-nos um coração disposto a dar ao Senhor o que é Teu, para que possamos receber as Tuas bênçãos, Pai. E que possamos, Deus, ser gratos com tudo que o Senhor faz por nós. Porque quando nós devolvemos a Ti, é porque nós já fomos abençoados. É porque o Senhor já derramou sobre nós a bênção sem medida. E nos ajuda, Deus, a preocupar mais com a Tua obra. Preocupar mais, Pai, com o crescimento da pregação do Evangelho. Nos ajuda a ter amor pela Tua obra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer tudo confiante de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor não deixa nunca faltar o pão na nossa mesa. Tira toda a avareza do nosso coração, Pai. Tira tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Faça de nós servos fiéis, sinceros para com a Tua palavra, para contigo, meu Deus. Nos ajuda a ter amor pelas almas, Pai. Porque quando nós devolvemos os nossos dízimos, nossas ofertas, é porque nós temos amor pelas almas e nós queremos que elas sejam alcançadas, Pai. Nos ajuda, Deus, a ser fiéis contigo, como Tu és fiel para conosco. Tem misericórdia de nós, abençoa cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo esta palavra, Senhor, que ele possa ser tocado no fundo do seu coração e que ele possa ter o desejo, Pai, de ser fiel contigo, meu Deus, que ele reconheça que tudo que tem é o Senhor quem dá. Muito obrigado, Pai, fica conosco, é o que eu te peço, agradecida, em nome de Jesus, amém.